com ele desligando o carro e fazendo uma oração, falando com Deus. Durante aquele dia inteiro, ele tinha negado para todo mundo que ele tinha feito alguma coisa. Quando ele fala com Deus, quando ele faz uma oração, ele pede perdão e ele admite que fez alguma coisa com a Mercedes. Se você está procurando uma forma de aumentar a sua fonte de renda, fica até o final desse vídeo que tem uma super dica para que você ganhe 100% de comissão sobre as suas vendas. Agora assista o vídeo. O que mais te impactou fazendo essa decupagem, essa construção da narrativa, quem fala o quê, o desenrolar da história através dos áudios? Quando você ouviu assim, você parou, meu Deus, tipo, teve algum momento que você... Teve um momento que é o momento da oração do Robinho no carro, né? Não sei se todo mundo ouviu o podcast, mas a gente optou por contar essa história durante os 4 meses em que os amigos foram grampeados. Então, a investigação é uma investigação de mais tempo, é mais longa do que isso, mas os grampos duram mais ou menos 4 meses. Então, o primeiro é em janeiro, o último, salvo engano, é no final de abril. Janeiro, fevereiro, março, abril, é isso. E aí, lá no começo dos grampos, as primeiras conversas, o Robinho está sempre negando, né? Eu nem conheço essa mulher, não sei nem o nome dela, não sei quem ela é. E aí os amigos, eles acabam se lembrando de coisas que o Robinho não gostaria que eles lembrassem. Então tem o Jairo, que é o pagodeiro, dono da banda de pagode, que fala numa das primeiras conversas, mas eu vi você fazendo sexo oral nela, ou ela fazendo sexo oral em você. E aí ele fala a frase abjeta, dizendo que sexo oral não é transar. É como se aquilo não significasse um ato sexual. Tem aí também, falou do Jairo, os áudios dele com aquela amiga, que são estarrecedores. E ele, o Jairo, fica muito claro que o Jairo, pro Robinho, dizia uma coisa, né? Como se aquilo não fosse nada, não fosse muito grave. Era uma passadinha de pano. Dava uma passada de pano pra ele, mas pra amiga, ele falava outra coisa, né? E aquelas conversas com a amiga foram fundamentais para os italianos terem certeza de que aquilo foi um estupro, né? O Jairo, que é uma testemunha... Ele fala dizendo nominalmente. Com todas as letras que aquilo foi um estupro. Mas aí o Robinho sempre negando, e aí alguém contra-argumenta, ele começa a admitir algumas coisas, mas quando a mulher dele, a Vivian, tenta buscar respostas, ele mente, nega, diz que não fez nada, que se alguém fez foram os amigos. Então ele passa o dia inteiro negando. E aí, nesse dia, ele conversa com os amigos no telefone. Agora eu não lembro se ele conversa com o Falco, ou com o Ricardo Falco, que estava na Itália, ou com alguém no Brasil, sempre negando tudo, sempre dizendo que nada aconteceu. E desliga o telefone, e é muito curioso, assim, porque nos áudios, a gente pegou vários áudios, né? E a polícia grampeou o telefone dele e o carro dele. Então, tem algumas conversas duplicadas. Você abre um arquivo... Tem conversa no telefone, você abre o seguinte, é a mesma conversa com áudio do carro. Então, eu ouvi a primeira conversa do telefone, ouvi a segunda conversa do carro. E o arquivo do carro é um pouco maior do que o arquivo do telefone. E aí a conversa no telefone acaba, o Robinho desliga o telefone, ele está dirigindo, você ouve os sons do carro lá, os sons do sistema interno do carro, ouve uma música, salvo engano, era uma música gospel, que ele estava ouvindo, e a conversa segue. Eu fiquei, vou ouvir, vamos ver como é que termina esse áudio. E o áudio termina com ele desligando o carro e fazendo uma oração, falando com Deus. Durante aquele dia inteiro, ele tinha negado para todo mundo que ele tinha feito alguma coisa. Quando ele fala com Deus, quando ele faz uma oração, ele pede perdão e ele admite que fez alguma coisa com a Mercedes, com a vítima. Era uma situação em que ele imaginava que ele podia ser sincero, porque ele estava falando com Deus, que ninguém estava ouvindo ele, mas a polícia, a justiça, os promotores, estava todo mundo ouvindo, porque o carro também estava grampeado. Então aquilo me impactou muito, né? É meio que uma reviravolta no caso, né? O cara estava negando para todo mundo o dia inteiro, mas quando ele se vê ali sozinho, acha que ninguém está ouvindo, ele admite que realmente fez mais do que deveria. E não admite que tenha estuprado a Mercedes, isso... Ele, acho que nunca admite, jamais vai admitir, porque eu acho que na cabeça dele o que aconteceu ali não foi um estupro. Isso é uma impressão que eu tenho, ouvindo o que ele disse nas entrevistas,
falando com os amigos depois, assim, eu acho que em momento nenhum, em todos esses anos desde que isso aconteceu, eles jamais olharam para trás e perceberam a gravidade do que fizeram, assim. Porque existe também uma cultura do estupro nesse universo, né, cara? Que é tipo uma coisa, também que a gente pode falar de poder desses caras, como a gente falou do cara lá do caso Daniel, o Edson, que esses caras que também são jogadores de futebol, que se acham acima do bem e do mal. E aí vai acontecer E aí, assim, Daniel Alves, condenado em primeira instância. Você tem vários jogadores que estão respondendo sobre crime de estupro por aí. Recentemente surgiu a notícia agora do Vidal, que jogou no Flamengo, etc e tal. E outros, né? Então, assim, me parece um crime que no universo... A gente recebeu o Frota aqui. Muito bem relacionado. Ele falou, cara, isso no mundo do futebol, mano, isso é normal, velho. É normal pra caramba. Os caras vivem isso. Os caras se acham acima do bem e do mal. Entendeu? E aí... até histórias em off aqui que a gente... Caramba. Falei, exatamente, exatamente. Então, assim, é um negócio que a gente fica assim, caralho, velho, como é que pode... O nosso último episódio aqui do podcast foi com o Brailer, que trabalha no The Players Tribune, e o Brailer contou uma história pra gente do dia que eles fizeram uma matéria lá com o Vampeta, etc., que fizeram um experimento meio que social, assim, anunciaram ele numa balada... como o Brailerson, o novo jogador do Corinthians. Cara, e tipo, um negócio meio pra fins jornalísticos e tudo mais. Cara, da placar, né? Da placar. Cara, assim, ele falou que o lugar, ele se tornou a grande atração do lugar. Então, assim, imagina você viver isso como o Robinho, que é um jogador, jogou no Real Madrid, jogou no Milan, jogou no Manchester City, jogou no Santos. Jogou no Galo, o cara que jogou na seleção brasileira. Duas Copas do Mundo. Foi destaque da seleção por muito tempo. Destaque naquela Copa América 2007. 2010, né? Etc, na África. Imagina esse cara que é mundialmente conhecido, o que esse cara... Se o Brailerson se sentiu daquela maneira numa balada, imagina como que esses caras se sentem, assim. Então, assim, é realmente pra gente discutir essa questão da masculinidade tóxica, assim, porque... E agora, uma outra coisa que me chamou muito a atenção, porque depois que o Robinho é condenado, inclusive em última instância, ele estava aqui no Brasil, era praticamente um foragido da justiça italiana, e nada o Brasil podia fazer, porque não pode extraditar naturais, tem aquela regra que está na Constituição, e o Robinho ficava por aí, jogando futevôlei, deu uma declaração outro dia na Portuguesa Santista, falando que se os caras quisessem, ele jogaria, etc e tal. Aí você via senhor Diego Ribas ao lado dele na praia, Lucas Lima jogando com ele lá na Portuguesa Santista, inclusive. E aí eu falava assim, beleza, tudo bem que esses caras não estão nem aí, que o jogador estuprou, que os caras andam normalmente com ele, beleza. Agora... será que esses caras, ao verem o podcast e verem o comportamento do Robinho com os próprios amigos, colocando no cu de cada um a responsabilidade para tentar tirar do seu, será que esses caras não se sentem incomodados? Porque assim, cara, assim, na ética desse conluio do futebol, o estupro tá ok, na visão desses caras, porra, tem uma coisa que eu sei que não tá ok, que é a trairagem. Isso não é perdoado nem no crime. Isso não é perdoado nem no crime, nem irmão. No crime, velho. Entendeu? Então, assim, e o cara é um traíra contumaz, um cara... aí você pode narrar um pouquinho e contar aquele áudio que o Ricardo Falco acha uma coisa... tá tentando passar pano pro Robinho todo o tempo pros amigos, e aí ele descobre que o Robinho botou no rabo dele. Por favor. Esse é um tema muito presente no podcast, acho que vocês perceberam, né? Que é como se dá a relação desses amigos, né? Todos eles gostam muito do Robinho. Acho que até hoje, conversei com um deles pro podcast, o Cleitinho, e não largou da mão do Robinho, pelo menos na época ali que ele falava comigo, defendia. Ele tá no Brasil ainda, né? Tem 4 que estão aqui. E ele dizia que o Robinho era um injustiçado, tinha sido preso... porque as provas, não tinha conseguido produzir provas. Então, até hoje, os caras defendem, né? Tem essa relação de fidelidade muito grande com ele, o que, de certa forma, dá para entender, e conversando com eles, eu faço essa leitura, que o Robinho permitiu a esses caras terem uma vida que eles não teriam se não fosse o Robinho.
Então, muitos deles saíram do Brasil algumas vezes para a Itália por causa do Robinho. O Robinho convidava, pagava tudo. E ser amigo de um jogador famoso em qualquer lugar abre portas. O cara era bem visto na balada. Um deles me falou que, era só dizer que eu era amigo do Robinho que todas as mulheres me olhavam de um jeito diferente. O Robinho até permitia que eles dissessem que eles eram primos do Robinho, para fazer parecer essa relação ser ainda mais próxima. Então, essas amizades foram formadas graças a esses privilégios que esses caras ganham por serem amigos de jogador famoso. E quando dá merda, quando o cara é acusado de um crime desse, a primeira reação é você não largar a mão do cara e fazer o possível para defender o cara, né? E isso fica muito claro nos áudios. O Falco, que era um amigo mais recente do Robinho, dizendo que não, pode ficar tranquilo que eu vou passar um pano para você, eu vou dizer que você não tava, apesar de eu saber que você tava, eu vou dizer que você saiu mais cedo. O Falco vai até a boate para saber se tem câmera, porque essa é uma preocupação do Robinho. Fala assim, se tiver câmera já era, vão pegar, vão perguntar o que você estava fazendo com ela lá. Vai ficar claro que a gente estava com ela lá. E o Falco disse, não, eu fui lá e vi que não tinha câmera, então tá tranquilo. O Falco dá depoimentos para a polícia a todo momento, tirando o Robinho da cena do crime e jogando, isso é uma estratégia que ele constrói com o Robinho, jogando toda a culpa nos amigos do Brasil. O Robinho fala isso textualmente. Joga a culpa para quem está no Brasil, porque os caras nunca vão chegar em quem está no Brasil. E realmente nisso ele estava certo, né? Podiam jogar a culpa em todos os caras aqui que a Itália não fez e até hoje não parece que vai fazer nenhum esforço para pegar, para pelo menos denunciar os amigos que estão no Brasil. E o Falco realmente faz isso, né? Ele bota o dele na reta, ele topa mentir para defender o Robinho. Até que num dos depoimentos ele percebe que o Robinho não está disposto a fazer o mesmo por ele. Porque no primeiro depoimento que o Robinho dá, ele diz claramente que ele não confia no Falco, que ele acha que o Falco está mancomunado com a Mercedes, com a vítima, que manipulou a vítima, porque eles eram amigos, né? Eles se conheciam. O Falco era o contato da Mercedes com aquele grupo. Então eles já se conheciam das baladas lá de Milão. Então o Robinho fala para a polícia que ele acha que o Falco está mancomunado com a Mercedes para dar um golpe nele. E aí nessa hora o Falco percebe que o Robinho traiu ele, né? E aí tem um áudio que acho que vocês lembram, que é o Falco confrontando o Robinho. Sim. Dizendo assim, eu acho que esse áudio me chamou eu acho que o seu advogado... E é até isso, quando ele vai confrontar o Robinho... Ele fala do advogado. Ele não tem coragem de encarar o Robinho. Ele fala que o advogado... E o Robinho fala isso. Ah, não, isso é coisa de advogado. É defesa de advogado, não fui eu. E até nessa hora, mesmo ao se ver debaixo do ônibus, atirado pelo Robinho, o Falco ainda tem medo de confrontar ele, né? Porque também, e aí tem um áudio que mostra isso, o Robinho estava tentando cozinhar essa relação. Não sei se vocês lembram, o Falco diz que quer sair da Itália. Eu acho que isso tem a ver também com as investigações. Ele quer ir na época ele fala que ele quer ir para os Estados Unidos, e aí ele pede para o Robinho conseguir alguma coisa para ele, e o Robinho vai dando esperanças para ele. Fala assim, eu tenho um amigo que pode conseguir um emprego para você, tá aqui o telefone dele, liga para ele lá, de repente eu posso até te dar uma grana para você começar lá e tal. Então o Robinho, talvez calculando qual o preço da fidelidade do Falco, começa a dizer que vai ajudar o cara nessa nova vida que ele tá querendo fazer nos Estados Unidos. Mas, de fato, já tinha traído ele, né? Se o Robinho pudesse colocar toda a culpa no Falco e tirar o dele da reta, eu acho que ele faria sem pensar duas vezes. E depois a gente sabe, conversando com o Falco, assim, eu nunca conversei diretamente com ele. Tentei várias vezes, mas ele nunca topou falar comigo. Ele deu uma entrevista para a Record depois, mas comigo ele nunca topou falar comigo. Eu falei com advogados dele, com gente que conhece ele, e eu tive a impressão que o Falco, agora, depois de todo o tempo, já convenceu que o Robinho o traiu. Finalmente, depois de anos, ele se convenceu que foi traído pelo Robinho, mas nos áudios isso não está claro. Nos áudios, até o último momento, ele acha que o Robinho vai defendê-lo, e o Robinho não tinha nenhum interesse em defender o Falco. Ele só tinha interesse de se livrar. A própria mulher do Robinho falava isso. Ele tá preso, não tá?
Tá preso. Mesmo lugar que o Robinho? Sim. Caramba. Hoje eles são companheiros. Né? Caramba. Não sei se veio, não sei qual que é a relação dos dois ali. Mas tá preso. Se chegou até o final do vídeo, você acaba de ganhar um presente para te ajudar a gerar mais renda no mês. O que me diria de ter forma de gerar renda que realmente faça diferença na sua vida? Pare de depender de terceiros e comece a ganhar 100% de comissão com seus próprios produtos. Clique no primeiro link da bio e comece hoje mesmo.